Olá, Patrícia, tudo bom? O nosso grupo é composto por André Pedrosa, Álvaro Mauad, Henrique Jundi e Nilson Sato. O trabalho em si irá tratar de assuntos do assunto em questão, mudanças organizacionais e os aprendizados. Bom, atualmente estamos inseridos em um mundo no qual existe uma enorme concorrência entre as empresas, o que possibilita um amplo leque de escolha para o consumidor. Este, por sua vez, irá priorizar aquelas empresas que oferecem o melhor serviço possível. Além da concorrência, a evolução constante da ciência gera sempre novos caminhos e mecanismos. Um produto considerado útil pode, em um certo período de tempo, tornar-se obsoleto, assim como um serviço. Desta forma, as organizações devem possuir características muito dinâmicas, tornando as mudanças organizacionais em acontecimentos contínuos e aceitáveis, o que possibilita acompanhar o constante desenvolvimento e permitindo a construção de produtos e serviços cada vez melhores. Tendo em vista todo o cenário previamente apresentado, podemos entender o que são mudanças organizacionais, como e por que elas acontecem. Mudança implica transformação, perturbação, interrupção. E no setor organizacional não é diferente. Mudança organizacional pode ser definida como qualquer alteração planejada ou não na relação entre a organização e o ambiente. Podem significar alterações nos padrões de trabalho, no comportamento humano dentro das organizações, alteração na tecnologia, entre outros. Entendendo esse conceito geral de mudança, podemos entender agora o que causa tais mudanças. As mudanças organizacionais surgem como uma resposta a todas as exigências internas ou externas do mercado, ou da própria organização. Essas exigências são desde a busca por processos mais eficientes até a perda de competitividade de um produto. As mudanças podem ser qualificadas em 4 tipos diferentes, que serão analisadas de forma mais específica ao longo deste trabalho. É importante ressaltar que as mudanças têm como objetivo sempre buscar a competitividade, satisfação do cliente e geração de lucros para a organização. Mediante a redução dos ciclos tecnológicos e estratégicos, a capacidade de mudança organizacional assume-se como o principal desafio colocado à gestão. É em meio a esse cenário que surge a gestão de mudanças, setor especializado em antecipar, aprender e mudar de forma sustentada. Hoje, viver em mudança é uma realidade na maioria das organizações. Fazer desta mudança uma vantagem competitiva será, no futuro, um sinônimo de sobrevivência. No amanhã, a principal fonte de competição não serão produtos, mercados, tecnologia ou mesmo talento, mas a eficácia e rapidez com que as organizações responderão às mudanças e suas consequências. O processo de mudança pode ocorrer tanto de forma planejada como urgente. No primeiro caso, entende-se que a mudança é conduzida segundo um processo pré-estabelecido, que visa levar a empresa de uma situação atual para uma futura, mais favorável e adaptável. De forma contrária, as mudanças emergentes se caracterizam por processos complexos, imprevisíveis e não controlados pela gestão. Essas mudanças ocorrem de forma espontânea. Se aprofundando um pouco em como ocorrem as mudanças planejadas, podemos subdividir o processo em basicamente 3 etapas: preparação, implementação e reforço. Na etapa de preparação, de forma básica, é onde se identifica a necessidade de mudança, além da identificação dos objetivos e resultados buscados ao fim da aplicação da mesma. Já a implementação, como o próprio nome diz, é a aplicação da mudança na prática, tomando assim as medidas necessárias para alcançar aquilo que se foi estipulado na etapa de preparação. Por fim, a etapa de reforço é responsável por transmitir as mudanças positivas e mostrar as vantagens apresentadas pela aplicação das mesmas, reforçando assim a ideia de que mudança é possível e vantajosa. Ao analisarmos a aplicação das mudanças, ambas apresentam vantagens e desvantagens. Como exemplo, podemos citar algumas. No caso das mudanças planejadas, temos como vantagem exatamente o foco e a atenção nos objetivos que se busca alcançar. Isso porque temos a etapa de preparação. Está alinhada com a distribuição do poder, facilitando a sua implementação. Por outro lado, esta apresenta as desvantagens também. A principal é que nem sempre o projeto é aplicado, ou seja, nem sempre a mudança tem aplicação de fato. Olhando agora para as mudanças emergentes, podemos identificar suas principais vantagens, como o espaço para improvisação e o fato desta facilitar a aprendizagem organizacional.
Fazendo o levantamento das desvantagens agora, destaca-se que a mudança emergente realizada pode ser insuficiente para responder às transformações dos concorrentes, apresentando assim uma defasagem entre as empresas. Portanto, dessa forma, a gente pode classificar os tipos de mudança organizacional em 4 tipos. O primeiro tipo é a mudança incremental. Essa mudança ela está relacionada com a busca de melhoria nos processos já existentes da empresa, gerando uma maior capacidade de crescimento. É a mudança mais comum, ela tem uma implementação fácil, natural e ela acontece constantemente. Um exemplo é uma empresa investindo em mudança de layout para possibilitar uma maior eficiência de produção através da redução de movimentos desnecessários e através também da melhor disposição dos equipamentos e materiais. O segundo tipo de mudança é a mudança transformacional. Ela implica em grandes alterações no processo da empresa, sendo reestruturada internamente para atender a uma nova estratégia. Ela é utilizada geralmente diante de crises ou da necessidade da empresa ter que se reposicionar no mercado. Essa mudança, por atingir grandes alterações nos processos, ela afeta quase todos os âmbitos da empresa. Por exemplo, uma empresa enfrentando grande crise, ela investe em pesquisas de mercado para direcionar a sua área de atuação e realizar novas estratégias. Outro tipo de mudança é a mudança evolucionária. Ela busca adequar a evolução da empresa às demandas do mercado, atendendo sempre às necessidades dos clientes e se mantendo sempre à frente dos concorrentes. Essa mudança ela ocorre de forma gradual, como por exemplo uma empresa que investe em PCP, em ferramentas de previsão de demanda e gestão de estoques. Dessa forma ela reduz os custos e oferece seus produtos no prazo estipulado, satisfazendo os clientes. Outro tipo de mudança é a mudança revolucionária. Essa é a mudança mais drástica dentre as mudanças. Ela realiza profundas alterações nos princípios da empresa, na gestão e na atuação dela também. Ela ocorre para que a empresa sobreviva no mercado ou caso haja uma aquisição, onde a empresa que foi comprada se submete à cultura organizacional da empresa compradora. Geralmente ocorre em empresas de longa data, passando por dificuldades. E ao seu final, essa mudança ela pode dar novas caras à organização, como novos funcionários, novos modelos de gestão, novos objetivos, etc. Um exemplo dessa mudança organizacional é a aquisição da AB pela Embev, no qual se manteve a cultura organizacional da Embev. Relacionando agora mudanças organizacionais com o caso da Anheuser-Busch, podemos tirar vários exemplos, baseando-se no livro Destronando o Rei. Muitas das mudanças tiveram o intuito de sobrepor-se sobre a concorrência do mercado. Por exemplo, algumas mudanças que foram feitas após o início do mandato do Bush III, que no começo procurou cercar-se de seus comedores, que eram pessoas com alto conhecimento e formação técnica que aos poucos foram substituindo os homens tradicionais do Gussie, porque estes já mostravam-se utilizar de técnicas e métodos ultrapassados. Além disso, o terceiro também concentrou bastantes esforços em mudar vários custos na produção, fazendo com que a Anheuser-Busch atingisse níveis de produção muito bons, os quais seus concorrentes não conseguiam ter. Assim como também quando o Bush IV assume o papel de CEO da Anheuser-Busch, que ele tenta fazer pequenas mudanças organizacionais, porém seu pai, o Bush III, ainda tinha bastante influência sobre a Anheuser-Busch. Então, ele apenas faz algumas pequenas mudanças, cortando alguns custos que, ao ver dele, eram muito desnecessários. E, por fim,
também temos o cenário após a aquisição pela Embev, que esta já promove cortes muito acentuados em vários custos que ao ver deles eram muito desnecessários e causavam um grande prejuízo ao lucro da Anheuser-Busch, além de também provocarem mudanças no ambiente de trabalho, que este passou a ser mais informal no sentido do vestuário. Por exemplo, sendo assim, podemos ver que após novas diretorias aconteciam mudanças organizacionais significativas, visando sempre o quê? O aumento do lucro e a diminuição dos custos associados. Outras mudanças importantes citadas no livro referem-se às tentativas de independência da Anheuser-Busch diante da inevitável oferta de compra que seria feita pela Embev. Nesse sentido, a Anheuser-Busch promove mudanças no sentido de cortar alguns custos e expandir seu mercado. Esses cortes de custos estão no plano do Oceano Azul, enquanto essa expansão seria pela aquisição da Modelo, que a Anheuser-Busch já tinha parte das ações, só que posteriormente o plano da Anheuser-Busch seria deixar de lado um pouco do conservadorismo do Bush III e adquirir a Modelo como uma forma de tentar não ser comprada pela Embev, tentando assim manter sua independência. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito da aprendizagem organizacional. Aprendizagem organizacional, o que ela é? Ela pode ser entendida como o alcance de novos, múltiplos e contínuos conhecimentos a respeito de diversos fatores, principalmente a dinâmica e a demanda corporativa. Essa aprendizagem ela pode ocorrer de forma direta ou indireta. O aprendizado da maneira indireta, ele pode ser entendido como aquilo que a gente aprende de forma informal, que é praticamente quase todo o aprendizado que a gente tem. Esse aprendizado de maneira informal, ele acontece através da experiência de trabalho. Ele acontece através da atitude dos líderes que a gente tem, dos colegas, dos erros que a gente comete, entre outros. Analisando agora a relação entre mudança organizacional e aprendizagem, podemos entender que a aprendizagem está fortemente relacionada à mudança, uma vez que a mudança abre oportunidade para um processo de aprendizagem. A necessidade de mudar pode ocorrer a partir das mais variáveis causas, além de ocorrer de inúmeras maneiras. Tendo isso em vista, e os tipos de aprendizagem, mudanças em seus mais variados segmentos gerem aprendizado em diversos níveis e tipos diferentes. Agora sobre a aprendizagem organizacional no caso da Anheuser-Busch, tendo como base o livro Destronando o Rei. Bom, a gente percebe que ao longo de toda a história da Anheuser-Busch, de todas as suas diretorias, sobre todos os seus comandos, a gente percebe que um ponto que sempre ficou em questão são seus custos muito altos, são seus custos exacerbados. A gente percebe que em todas as novas diretorias que entraram, por exemplo, quando o Bush III entrou, que viu custos de produção que poderiam ser cortados. Quando o Bush IV entrou e também fez custos em questões de refeitórios e em outros lugares que ele achava que também podiam ser cortados. E principalmente quando o Bush IV ele começa uma joint venture com a Embev ela de cara já percebe que realmente os custos muito altos é um ponto que a Anheuser-Busch tinha que poderia ser muito melhorado. E tais custos, eles nunca foram cortados assim, acentuadamente antes. Por quê? Porque a Anheuser-Busch já tinha um lucro, tinha um retorno muito positivo, muito alto. Era líder do mercado norte-americano com mais de 50%, com aproximadamente 52% do mercado.
e ela era, de certa forma, um ícone, um símbolo norte-americano, que nem os americanos falavam que ela era a América engarrafada. Então, nesse sentido, a Anheuser-Busch, de certa forma, via esses custos, não via esse lado de otimizar esses custos. Então, esse é um grande aprendizado que fica durante todas as mudanças organizacionais que a Anheuser-Busch teve, que toda vez ela trabalhava nesse corte dos custos. Além disso, um outro ponto que foi fundamental para a queda da Anheuser-Busch, para a aquisição pela Embev, foi que durante todo o governo do Bush III, a gente percebe que ele foca muito no cenário norte-americano. Tanto é que ele atinge sua meta, que era obter mais da metade do mercado norte-americano. Contudo, a gente percebe também que enquanto outras empresas como suas principais concorrentes, Miller, tanto a Embev, que antes ela começou da fusão da Brahma com a Antártica, tanto essas duas empresas, elas de certa forma tentam fazer novas fusões, novas aquisições, elas veem como uma expansão do mercado, a sua expansão do seu mercado de atuação. Enquanto a Embev, diante do conservadorismo do Bush III, de certa forma, prefere continuar apenas focando nos Estados Unidos e num mercado cada vez mais competitivo. Conforme o tempo foi passando, a Anheuser-Busch foi perdendo mercado para esses concorrentes, foi enfraquecendo e, por fim, acabou sendo comprado pela Embev. Então, são principalmente a parte dos custos, como essa parte do conservadorismo que o Bush III não conseguiu ver que isso estava indo muito, muito focado apenas nos Estados Unidos. Foram aprendizados que a Anheuser-Busch teve, que no final tentaram, de certa forma, aplicar isso, mas já era tarde demais. A partir de tudo que foi estudado em sala de aula e na realização desse trabalho, podemos concluir que, na era da informação, com o avanço da internet, tecnologias e um mercado cada vez mais dinâmico e veloz, mudar e aprender não é mais uma opção, mas sim um fator de sobrevivência de qualquer empresa que busca se manter adequada ao mercado e competitiva. Foi possível também linkar todo esse assunto ao livro estudado em sala de aula, Destronando o Rei, e observar na prática quais os efeitos e consequências da aprendizagem da mudança organizacional em um caso real. É a partir dessa ideia final adquirida pelo grupo que foi realizada a escolha do título, uma frase de Euclides da Cunha que simboliza e representa toda a ideia e importância da mudança e aprendizagem no âmbito organizacional. Desta maneira, a lição tomada então é que viver nada mais é que adaptar-se.